E se Brule fosse enviado à Terra em vez do planeta Vampa? Parte 1. Eles finalmente partem em busca das esferas. Enquanto eles andavam, a noite começa a cair sobre eles. Eles param no meio do caminho, e através de uma de suas cápsulas, Bulma coloca uma casa ali no meio do nada. Eles entram na casa e enfim dormem. Ao amanhecer eles tomam café e novamente partem, mas ao sair de casa dão de cara com uma tartaruga que estava presa em frente à casa. Eles levam ela de volta ao rio. Em seguida um velho aparece junto da tartaruga. Eles conversam bastante, descobrindo assim que o mestre Kami era mestre do Gohan. E o Kami descobre que eles eram os nietos adotivos de Gohan. Kami entrega a esfera que estava com ele, e entrega a nuvem voadora como um presente. E assim eles seguem viagem. A próxima esfera estava em um vilarejo. Eles chegam lá e percebem que é um lugar completamente abandonado. Eles resolvem investigar uma casa, mas os moradores vão para cima deles. Logo eles pedem desculpa pois achavam que se tratava de um monstro que regularmente passavam ali e sequestrava crianças. Bulma diz que só estava ali procurando uma esfera. Uma senhora aparece e revela que a esfera estava com ela. Bulma faz um acordo com ela. Eles derrotariam esse tal monstro, e em troca a senhora daria esfera. Ela concorda. Eles criam uma emboscada, fantasiando o Kakaroto de garota para atrair o tal monstro. E funciona. O monstro aparece, e tenta agarrar a garota. Mas rapidamente Kakaroto se revela e facilmente derrota o monstro. Os moradores ficam felizes mas pedem que procurem as crianças. Então, Kakaroto espera o tal monstro acordar e o força a dizer onde estavam as crianças. Nisso Broly vai ao resgate das mesmas, e rapidamente volta com todas elas. A senhora entrega a esfera. E nisso os próprios moradores ficam responsáveis pelo que vai acontecer com o monstro que estava derrotado no chão. E assim, novamente, eles seguem caminho. A próxima esfera estava muito longe. E no meio do caminho, eles passam pelo deserto do diabo. Eles encontram Yancha por lá, mas como aqui Broly e Kakaroto são bem mais selvagens e de pouca conversa, Yancha e seu amigo são facilmente derrotados por Kakaroto. Após isso eles começam a sentir um enorme cansaço e fome. Então a Bulma coloca uma casa no meio do deserto, e assim eles comem bastante, e vão dormir. Ao acordar, eles treinam um pouco, e seguem viagem para o famoso castelo do Rei Cutelo, onde se encontrava a localização da penúltima esfera. Ao se aproximar, eles dão de cara com um enorme castelo que pegava fogo. Eles se aproximam do castelo e percebem que a esfera realmente estava no castelo, mas eles não sabiam como pegá-la. Nisso alguém os ataca, mas Broly rapidamente intercepta o ataque e joga o homem para longe. O homem pergunta a eles o que eles queriam ali, e Bulma explica a situação. Rei Cutelo diz que o fogo só poderia ser apagado pelo mestre Kami. Então Kakaroto fica encarregado de trazer ele, e em alguns minutos isso é feito. Kami assim faz, mas o castelo acaba sendo totalmente destruído. Embora o fogo tenha realmente sido apagado, com a ajuda do radar do dragão, Bulma consegue achar a esfera no meio daquela bagunça. Enquanto isso os outros conversavam e botavam o papo em dia. E Rei Cutelo descobre que Kakaroto e Broly eram nietos adotivos de Gohan, simpatizando ainda mais com eles. Nisso, eles vão finalmente embora, e partem para a última esfera. Assim como no original, seu veículo foi explodido pela gangue Pilaf. Eles não estavam esperando aquilo. Broly começa a ficar extremamente irritado, por mais que ele tenha passado anos tentando dominar e controlar sua raiva. Ver que atacaram as pessoas que ele de certa forma se importava, deixou ele realmente irritado. Ele tinha senso de que a Bulma era humana, então sabia que aquele ataque poderia ser fatal para ela. Completamente surtado, Broly sai do veículo. Ele avista um robô que estava se aproximando e com uma velocidade absurda. Ele destroça o robô, seu instinto imediatamente o guia até a garota que estava falando no rádio, e vai atrás dela. Kakaroto e Bulma ficam assustados ao ver aquilo. Fazia tempo que Kakaroto não presencia o Broly perder o controle. Diante dos dois, Broly mata a garota da forma mais brutal e fria. Em seguida ele quebra o comunicador que ela estava falando. Ele olha para Kakaroto e Bulma. Ele cogita ir até eles, mas ele começa a escutar um barulho de helicóptero, o que faz com que ele desvie a atenção. Sem pensar ele pula de onde estava e alcança o helicóptero. Nisso Kakaroto aproveita a oportunidade, e pega a Bulma e corre com ela. Eles vão para o mais longe possível, para que Broly não conseguisse os pegar, e lá eles ficam escondidos. Broly destrói tanto o helicóptero, quanto o Pilaf. Ele não quer nem saber da esfera, apenas destruição. Ele sai do helicóptero destruído e inevitavelmente ele olha para a lua, na qual estava cheia, e ele se transforma em Ozaru. O que já estava ruim, piora.
Ele começa a destruir completamente o castelo que havia ali. Todas as montanhas e árvores em volta foram totalmente destruídas. Era a primeira vez que Kakaroto via Broly nessa forma. Ele fica igualmente assustado igual a Bulma. Mas graças a Deus eles estavam longe o suficiente para não serem encontrados, ou do contrário eles não poderiam fazer nada, já que Broly sempre foi superior a Kakaroto. Assim, horas se passam. Kakaroto e Bulma acabam adormecendo. Assim como o monstro, Broly, que havia retornado à sua forma humana e desmaiado. E aqui encerramos esse capítulo. Curtam e inscrevam-se para nos apoiar. Se possível, dê sugestões de teorias e de coisas que vocês querem ver acontecendo no próximo capítulo. Adeus.